Já tá valendo. Unidade 2, em Guará, na rua Deputado Jorge Faria, 323, no centro. Telefone 3831-1010. Restaurante Fazendinha. Muito bem, gente, estamos de volta aqui. Podcast. Vai no rock. Podcast. Vai do rock. Gente, tem que fazer aqui um intervalo de resenha, que eu vou te falar, dá outro programa. É o multiverso. É o multiverso. O multiverso do Thiago. É o multiverso do Thiago. Tem gente participando aqui, ó. Vamos lá. Ó, vai Aí, Coringão. pessoal, papo tá bom, mas música que é bom nada. Né? Ah. Quero ver o Ulisses cantar aí, ué. Ó, você já tá vendo aí, ó. Ulisses, Você já tá vai, vendo a ué. vinhetinha aí, ó. A Cabeça de vinhetinha. dinossauro de Turá. Valeu, Muito Tamar. bom, grande Tamar. Quem que é esse daqui, ó? Quem que é? Marcos, grande batera. Batera. Bom dia, meus amigos, né? O programa está bombando hoje, hein? Um grande abraço para a rapaziada da programação, família Bombig, Ulisses Magalhães. Um abraço para a galera aí do rock, tá bom? Essa Valeu, daqui é... Marcos. Ô, gente, hoje... Valéria. Família Bombig em peso. hoje tá Valéria. curtindo o programa do melhor entrevistado, meu irmão Vitor Bombig. Valéria, com o melhor, tá bom? E temos aqui agora também o Restaurante Fazendinha com o seu cardápio. Depois eu leio aqui. Tá certo, gente? Então, Ulisses, como é que é o negócio da resenha aí? Tá? Aqui, ó, tá mandando um grande abraço, tá? Ele deu uns parabéns pra É o vocês. Vitinho. Mais uma vez, um grande abraço, Vitinho. Valeu, Vitor. Tá certo? O Ó. Ulisses, já preparou aquelas perguntas mais? Aqui quem tá participando também. Já ia falar dele agora. O Esse Rogério daqui. também curte rock and roll, já teve com a gente, já acompanhamos shows também internacionais, Rolling Stones, Iron Maiden. Ele gosta, é fã do Supertramp. Então Tears for Fears estava tocando antes do programa também. Então a família, todo mundo gosta de música de rock, pop, MPB. Todo mundo curte bastante. Não, e nós acabamos de falar dele lá fora, né, Vitor? Pois é. Eu vi ele no posto com ele faz bike, né? E ele tava com um uniforme de bike com escrito Iron Maiden atrás, do The Trooper, que é a música que a gente toca agora também. Cara, fã demais, né? É um hino do heavy metal, né? Eu conheço o Rogério, o primeiro serviço que eu fiz pro Rogério em 1994. No dia que o Senna morreu, eu tava trabalhando pro Rogério. Eu não morava aqui nessa época. Eu não te conhecia, mas ele já falava de você. Nossa. Você era um grande roqueiro aqui de Tuverava. Nossa, Ó, Marquinhos mandou um grande abraço também. Vitão de rock e se manja muito. Grande abraço. Marquinho. Valeu, Marcos. Grande Grande Marquinho. Né? abraço. Tem um cara aqui dentro aqui que ele não curte só rock, né? É por causa do dia de hoje e tal, né? Que é o grande Thiago. Ele falou assim que ele é eclético. Eu falei, eu escuto de tudo, desde que seja rock. Todos os estilos Todos do os rock and roll. Então, todas as vertentes. Quando a gente se propôs a te trazer aqui, a primeira coisa que a gente queria que você falasse com a gente não falou ainda, né? A gente falou, mas a gente ainda não mostrou. É a sua coleção de discos. Então, eu queria que você vai começar com o que pra gente? Bom, primeiro só falar o seguinte, a coleção é muito grande, né? Tem mais de 2.000 discos, Nossa! então não dá para trazer nem um pouquinho aqui. Tem disco aqui na rádio! Eu traria no carro forte. Tá doido. Então a gente fala só um pouquinho e lembrando o seguinte, o músico, o artista, a banda, eles faziam a música e fazem a música para colocar no disco. Mesmo hoje, quando não é mais usada essa mídia, como ela está voltando, artistas de hoje também estão gravando discos de vinil, lançando suas obras em disco de vinil. Aqueles Então, CDs que parecem um vinil, tipo vinil, você já viu? Não, o CD. compacto, né? Não, mas é de CD mesmo, só que tipo bolacha, assim. A Pitty gravou, eu não lembro o nome, cara, daquela mídia. Cara, Mas é pra tá me tentar fugindo reproduzir. aqui. Mas é o seguinte, então o artista sempre procurou gravar o vinil, o compacto, o LP, né? Antes Em tinha dois outros, lados, né? Tinha em outros materiais. Mas o vinil, né?
aquela forma de você ter nas mãos, né, a música. E você começa aqui, ó, Elvis Presley. Ele Pode mostrar. gravava música para a mãe dele, ele era caminhoneiro. Ele ia na gravadora para gravar alguma música para dar de Que ano presente que para a é? mãe. Sabe? Esse disco aí é 56. A minha edição é já dos anos 80. Mas, Certo. então, ele presenteava a mãe com um disco que Com o ele disco. gravava antes dele ser cantor e chamou atenção na gravadora e contrataram ele Contrataram o Elvis. para gravar. Então, esse outro disco aqui, Sticky Fingers dos Rolling Stones, para mim um dos maiores discos do rock and roll de todos os tempos. Mas por que eu quero falar dos Rolling Stones? Olha a influência do vinil. Dois amigos adolescentes se encontram no metrô de Londres. Eles já eram amigos de infância, desde os 4 anos de idade. Aí eles se reencontram no metrô de Londres, um deles com vários discos de vinil debaixo do braço. Aí retomou a amizade. E a partir daí, contactando outros músicos, montaram a maior banda de rock and roll de todos os tempos. Com todo respeito aos Beatles, mas rock and roll são Rolling Stones. Essa dupla aí, Mick Jagger e Keith Richards, então foram reaproximados por causa do disco de vinil. Então você vê que maravilha que é o disco. O músico grava a música para tocar no vinil e eles adoram o vinil. Grandes músicos têm grandes coleções de vinil. Muitos deles são grandes entendedores do vinil. Então você vê que uma coisa puxa a outra, né? O Tostines, né? E do Elvis, assim, o que se transformou o Elvis, né? Então, o reinado do Elvis. A venda de vinil, foi pra guerra, levou o rock and roll pro mundo. Ele né? levou o rock and roll, né? O rock and roll era limitado a um mercado menor, nicho, né? Ele é o cara que espalhou o rock and roll pro mundo, né? Ele é o rei do rock. Ele não inventou o rock and roll, né? O rock and roll já existia. Mas ele difundiu de uma forma. Então temos que mencionar Chuck Berry, Little Richard, Fats Domino, Bo Diddley, Sister Rosita Tarpe, uma mulher pioneira do rock and roll. Antes desse pessoal gravar, ela já tocava rock and roll, não era chamado de rock and roll. E aí veio nessa onda, Jerry Lee Lewis, Carl Perkins, Ed Cochran e o rei Elvis, né? O eterno rei do rock and roll. Já que você tocou na ferida, sempre tem essas coisas, né? De Beatles, Rolling Stones e tal. Eu, particularmente, não é porque você está aqui na minha frente, não. Particularmente, o que me soa mais rock and roll é Rolling Stones. Eu, particularmente, não sou profundo conhecedor, porque não sou assim. Na minha época já estava ali com meus tios, ouviam no vinil o ABBA e o Bee Gees, né? Mas tem essa coisa, né, de Beatles, Rolling Stones, e eu sou mais Rolling Stones. Isso é gosto, né, pro pessoal, porque... Mas não te soa mais rock and roll? Rock and roll, rock isso and que eu roll. falei, e é questão de preferência. Beatles não há como negar que é a maior banda de todos os tempos. Sim, maior banda. Né, porque tem uma dimensão maior no mundo pop, no comportamento, na cultura, na moda, na roupa, em tudo. Né? Então a influência é muito maior, não há dúvida. Né? Mas nós que somos do rock and roll Rolling Stones. Mas aquela energia do vocal do... Rolling Stones, né? Aquilo me contagia a rebeldia adolescente, né? Daquela idade, com aquela fúria e tal. Uma música que vem mais do blues, né? E tem um peso maior, uma agressividade maior, né? Tem outras bandas mais também, pesadas, né? Mas então é aquela que, quando você fala rock and roll, o símbolo são os Rolling Stones. E aí, Thiago, o que você acha?
Cara, é assim, eu também... Então, Pode discordar, Thiago. Não, Não tem problema não, não. eu falo que é 3x0 aqui. Na votação. 3x0. Não desfazendo dos vídeos, jamais. Jamais. Beatles assim, né? Tem muita gente que fala pra mim assim, Thiago, você não conhece. Você não sabe o que você tá falando. Mas é verdade, viu? Vocês estão certos. Você não sabe o que você tá falando. Aquela hora a gente mandou um grande abraço pro Marquinhos. Marquinhos é casado com a sobrinha Gisele, ouvindo vocês aqui em Mogi Mirim. Obrigado, Mogi. Sobrinha Alice está vibrando ao ouvir o tio Vitor falando de Olha rock. aí. Olha Beijão, só. Alice. Continue, Beijão, Thiago. José. Não, é assim, cara, uma coisa que eu acho impressionante que né, perdemos aí o grande baterista foi o Charlie Watts recentemente, né, baterista dos Stones. Muito subestimado, a gente achava que ele fazia aquele negocinho básico ali, e não era bem por aí não, cara, era uma bateria muito fera, assim, né, muito influência de jazz e tal. Eu tive o prazer de assisti-los da última passagem que eles tiveram no Brasil, e uma coisa que me deixou, assim, impressionado foi a energia dos caras no palco, é uma coisa de louco, assim, e o Mick Jagger e o Keith Richards, o próprio Ron Wood mesmo, os caras não param no palco um minuto, o tempo todo tinha aquela plataforma que ia até o meio da plateia, ele vai e volta e mexe com o público, agita com a galera, é uma coisa realmente impressionante. Eu tenho uma preferência maior para os Stones porque eu acho justamente eles mais rock and roll, assim, mais essa coisa que o Vitor falou, aquela imagem do rock and roll, de rebeldia, né? Tem uma pegada bem blues que eu acho legal. Então eu falei 3x0 aqui. 60 anos de história, né? Começaram em 62. Então aí já aos 80 anos de idade, a dupla Jagger-Richards. E já resistiram a muitos perrengues, né? Problemas com alcoolismo, com droga, superaram tudo. O Mick Jagger teve no Brasil uma época. E a dupla ficou escondida numa fazenda em Matão. Como é que chama aquela apresentadora? Ele encontrou com Luciana ele. Já é da Essa agora. foi em outra época. Já é da agora. Mas eles tiveram em Matão, ficaram um tempo lá porque estavam sendo muito, não vou dizer perseguidos, né, pela polícia, porque eles davam um motivo, né? Mas eles vieram passar uma temporada aqui no Brasil, em Matão, e compuseram, inclusive, alguma coisa por lá. Eu cheguei a conhecer o clube inglês lá, onde parece que eles frequentavam, porque tinha uns ingleses por lá. Então eles têm essa identidade com o Brasil. O Keith Richards ouviu, inclusive, moda de viola. Então e depois eles vieram ao Brasil tocar, né? Eu assisti um show deles da turnê Voodoo Lounge em 94, lá no Pacaembu. Eles tiveram mais vezes o show que teve o maior público da história, aquele de Copacabana, né? Então é a banda que ficou para contar a história, tá viva. 2 né? milhões. Apesar de alguns componentes que já morreram, mas a dupla principal tá aí até hoje contando a história. Do rock Será and que é coisa da minha cabeça, mas será que os Beatles soa mais inglês e os Rolling Stones soa mais americano? Seria isso? Porque a música deles é Boa o nuance. blues, o rhythm and blues, né? Soul. Será que seria isso que a gente se identifica um pouco mais? A fonte é essa mesmo. Então é mais rock and roll. Claro, tem também outras influências de psicodelismo, de pop, de soul, mas é a banda rock and roll por excelência. O que mais que a gente tem? Tem aqui um The Who, né? Who's Next, um álbum de 71, né? É um álbum que já mostra uma mudança no som deles dos anos 60, né? Com a transição para a ópera rock de 69 do Tommy, né? Mas aqui chega num som que tem um peso maior, e já entra os sintetizadores que o Pete Townshend incluiu. É uma banda fenomenal, né? Com um baterista insano, Keith Moon, né? John Entwistle, baixista esplêndido, Roger Daltrey, um grande vocalista, mostrava toda aquela energia, aquela fúria do rock and roll, da adolescência, da juventude. E esse é um álbum cuja capa, inclusive, eles fazem xixi no monolito do 2001, Odisseia no Espaço, né? E um álbum que leva eles para tocar em grandes arenas, em grandes estádios, né? Então
é um dos meus álbuns prediletos, de um ano também, que 1971, que Eu tem nasci. muito disco que eu gosto demais, é o ano do Stick Fingers, dos Rolling Stones Dos Rolling também. Stones, né? Então, assim, esse é um dos destaques da minha preferência, né? Não dá para você dizer qual álbum é melhor que o outro, né? Porque tem São gosto diferentes, pessoal. Eu não tenho conhecimento técnico, não sou músico, tenho inveja dos músicos, por isso que eu coleciono vinil, talvez seja isso, né? Se eu tocasse, eu não sei se eu ia ter uma coleção dessa, mas eu gosto de ouvir e não entendo nada da técnica, não sei tocar, não tenho aptidão para tocar, então eu gosto de curtir. Né? Tá certo. Então a gente compensa um pouquinho. Agora com- você vai falar de uma banda que o Bill falava pra mim que é uma das maiores do Olha o Thiago, Pois é. olha o Thiago que tá fazendo. Exato. Tem Tem várias bandas que você não tem como falar qual é melhor que a Entendi, outra. entendi. É a predileção. predileção, Né? Mas cada uma que você eleger como a melhor do mundo, a melhor de todos os tempos, tem fundamento para isso. Entendi. Né? Beatles, Rolling Stones, The Who e Led esse aqui, Zeppelin. Led Zeppelin. Né? Meu Porque Deus. reinou durante um grande tempo, lançou... Sei que eu só vou poder pôr a mão hoje, então eu tô aproveitando, viu, gente? Ai, Então, meu Deus. É uma banda que pegou o rock and roll dos anos 60, o blues, e deu um peso maior, né? Olha, Dando base Meu pro hard Deus. rock, pro heavy metal, juntamente com Deep Purple e Black Sabbath, o trio, né? e o que dá você base acha pro do rock John pesado, Bonham? né? John Bonham é insano, né? Um peso na mão, né? Não tinha dó, né? Nessas viradas que Tocava até demais. hoje a gente faz do rock and roll, ele Então, cara, é ídolo, né? ídolo, né? De muita gente. Então, a banda toda, né? Grandes músicos. Grandes o músicos, Jimmy né? Page, que é um Jimmy Page. músico de estúdio em Londres, gravou com uma enormidade De de músicos, músicos nos anos 60. Aí ele entrou Feeling, pros- né? Feeling dele com pra- todos os estilos. E aí ele entrou pro Yardbirds, né? No final, ele acabou ficando com a banda, montou o Led Zeppelin para fazer ainda uma turnê como New Yardbirds, mas depois já lançou como Led Zeppelin, e gravando o primeiro álbum. O segundo gravou ainda em 68, lançado no começo de 69. Esse álbum que está aqui é o segundo, né? Ainda de 69 também, é o que eu mais... o meu predileto foi o primeiro que eu comprei, é o meu predileto. Mas Led Zeppelin não dá, você fecha o olho e tira qualquer um e põe na vitrola e não tem erro. Desse álbum, qual música assim que você... Roll or I Love, né? essa Essa é um dos grandes hinos do Hinos, rock and roll, hinos, né? né? Peso, aquela viagem que tem, música maravilhosa. Mas é um álbum... A gente não completo. faz ela inteira, a gente emenda com rock and roll, mas na hora que toca, a galera... Viaja, né? Viaja. A parte que vocês não tocam também é a parte que tem uns efeitos. né? porque tem mais esses complicado, efeitos e tal. né? Quem que é? A Ana Paula e o Matheus, namorado dela, estão lá nos Estados Unidos. Um bom dia, aqui é o Matheus, mais um ouvinte de Massachusetts, né? Meu pai também gosta de rock and roll e discos de vinil. Então, quando eu vi a sala de música do Vitor com toda a coleção dele, fiquei encantado. Parabéns pelo programa e um grande abraço a todos aí. Muito obrigado, Matheus. Obrigado, Grande abraço. Matheus. Um abraço pro seu pai também, Obrigado. que eu ainda não conheci pessoalmente, mas uma hora Vai dar certo. Eu também não conheço a sala do Vitor lá, pessoal, mas eu vou conhecer. Eu já te falei várias Meu Deus. vezes, tá lá, as portas são Eu abertas. não conheço, mas eu vou conhecer. Sério? Inclusive, eu quero levar ele e alguns amigos dele, a gente fazer um Vila Rock dedicado aos vinis. Que é esse? Fica top, né? Vamos fazer. Enquanto o Vitor tava esmuiçando, falando toda aquela, sabe? Eu me senti aqui nada, eu não conheço nada. Então é dois. Mas o Thiago tava viajando, rapaz, ele parava, ficava fazendo, né, Thiago? Eu falo o seguinte, cara, o pessoal fala, você conhece, não, eu tô sempre aprendendo, e conversar com essas feras aqui é um aprendizado imenso, né? Muita coisa assim que eu aprendi com o meu falecido tio que me passou, né? E aos poucos o Vitor falou uma coisa que é legal, né? Essa coisa do vinil, ele te trazia muito, traz, né? Essa coisa de você conhecer. Eu pelo menos eu tinha curiosidade de ler, quando vinha o encarte no disco, ler o encarte, né?
ou o contracapa, e você sabia até assim, pô, o cara usou a guitarra, uma Les Paul, tal, assim, porque tá lá, né? Ou o outro usava um kit de bateria assim, porque tinha tudo isso também. No timbre, né? No timbre, exatamente. Então, assim, era realmente assim um universo a explorar, né? Eu até brinco, quando a gente se encontra aqui, eu, o Vitor, o Zé, tal. Outro dia eu brinquei, passei na frente da casa, ele mora perto da minha casa, aí eu passei na frente da casa dele, tava ele e o Zé Roberto lá. Eu falei, ó, o tráfico de vinil aí, eu tô vendo. Exato. Tráfico de vinil. Porque, só para esclarecer sobre isso aí, é o seguinte, como nós estamos em alguns grupos, né, de colecionadores e de apreciadores, a gente faz também compras, né, pela internet, através dos grupos, e como temos vários amigos aqui em Tuverava que compram também, então a gente concentra a entrega, né, para aproveitar o frete. Para um só, às vezes para mim, no meu escritório, às vezes lá para o Zé. Então, sempre estamos recebendo vinis, chega lá 20, 30 discos de vinis no pacote, aí vai ser para da filha lá, lá também vai. Big Records. Big Records. Quem que é a filial lá mesmo? Filial internacional da... Chama lá, o pessoal que entrega lá, que é Correios lá, FedEx. Então, mas aí aqui a gente chega aqui o pacotão e vai distribuindo. Uns meus, uns do Marcelinho Fernandes, uns do Vitor Chagub, né? Do Luciano, do Zé Roberto. Então aí vai em casa buscar, a gente troca mais umas ideias. O Thiago passa lá e vê a gente. Eu programa e fico lá, assim, eu vou entrar nisso aí. Eu tô entrando nesse clube aí logo, nos próximos meses, próximos 60 dias. Vou deixar uma pergunta que vai entrar no break? Vai entrar. Então vou deixar uma pergunta pro Vitor aqui, pro próximo bloco. Qual que é a joia da coroa? Fala pra gente aí. Daqui a pouco você responde, porque tem um cafezinho quentinho feito. O nosso cameraman tá precisando de... Tá precisando do cafezinho. Trocar a fita. Vamos lá? Já? Tô precisando do Neusaldinho, né? Nada, como diz eu nada com uma coisa da outra.